Graça e paz, querido, graça e paz, minha querida. Eu sou o pastor Eliseu Lemos e nós estamos em mais uma homilia de sábado, uma conversa de sábado, não é mesmo? Onde nós sempre trazemos uma palavra que encoraja você a prosseguir em frente, a vencer a nossa próxima etapa, que nós consideramos a nossa próxima semana. Uma palavra de encorajamento que vai fortalecer você. Esse é o nosso objetivo aqui nessa nossa homilia semanal. Pois bem, hoje é sábado, dia 10 de maio, e nós estamos, e eu quero trazer uma palavra para você, sempre extraindo o seu conteúdo da palavra de Deus, da nossa Bíblia Sagrada. E eu quero, desta feita, falar sobre o versículo 32, o 31, do 8º capítulo da epístola que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Eu quero extrair uma declaração paulina que nos fortalecerá, sem sombra de dúvidas, viu? Sem sombra de dúvidas. Diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero fazer um acréscimo aqui, sabe? Porque está incluído, mas eu quero colocar para você. Se Deus é por nós, quem e o que será contra nós? Muito embora nós temos muitas coisas que são contra nós, né? Mas a ideia paulina é quem que terá vantagem sobre nós? Para quem ou para o que nós perderemos? Muito embora nós possamos perder, mas nós temos que ver esse versículo da ótica paulina sobre os questionamentos e sobre o seu contexto. Porque às vezes, irmãos, olhando de uma ótica humana, olhando de uma ótica lógica, não é mesmo? Às vezes, e não poucas, nós perdemos. Às vezes, e não poucas, situações vence-nos. Nós somos vencidos da ótica humana. Nós somos vencidos por alguma coisa. Às vezes, uma doença. Às vezes, uma situação na vida. Enfim, fomos demitidos. Às vezes, sofremos um acidente. Então, da nossa ótica, nós somos perdedores em algumas situações. Mas não é da ótica humana que eu quero vender, que eu quero falar nessa oportunidade. Eu quero falar sobre a ótica divina, sobre a ótica que será eterna. Entende? Porque Paulo coloca aqui no capítulo 8 o que ele vem falando desde o capítulo 3. E ele está falando de coisas muito mais importantes do que simplesmente nós perdermos uma batalha. Ele está falando aqui de uma derrota eterna. É desse ponto de vista que Paulo está falando. Olha, do ponto de vista eterno, Deus venceu o pecado em Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. Em relação à nossa condição, Deus nos justificou. Que é isso que é importante da ótica divina. Da ótica divina. Todas as derrotas que nós tivermos aqui na Terra são derrotas temporais. Temporais. O que vale mesmo, o que importa mesmo, é a nossa vitória em Cristo Jesus. E com relação a isso, eu quero colocar aqui do texto, porque essa declaração paulina, ela é seguida de um texto que bota toda a nossa vida no centro dessa vitória. Deixa eu repetir para você, então, a declaração paulina e a resposta dele em todos os nossos 3 tempos. Olhe bem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí vamos ver a nossa vitória no passado. Olha o que é que ele diz.
Aquele que não poupou, ou seja, no passado, o seu próprio filho, mas por nós o entregou, ou seja, qual é a outra derrota que importa para nós se nós tivemos essa vitória? O que mais que interessa para nós se nós temos essa vitória? Deus entregou lá no passado, está no passado, Deus entregou o seu filho por nós. Será que ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, olhando para essa vitória no passado, não interessa qualquer outra derrota. É uma derrota momentânea, é uma derrota passageira, é uma derrota terrena, mas não é eterna. Amanhã ou depois eu posso recuperar, e se eu não recuperar, na eternidade eu serei um eterno vitorioso. Então não importa as tuas dificuldades que você vai enfrentar na próxima semana, quem sabe até alguma derrota. Deus já nos garantiu a maior vitória da nossa vida, uma vitória que vai refletir em toda a eternidade. Ele já nos deu o seu filho. E se ele nos deu o seu filho, ele com certeza complementará essa dádiva, dando-nos todas as coisas. Segundo ponto, primeiro no passado. Segundo ponto, ele diz assim, é Deus quem nos justifica. É agora, é presente. Aqui, pela morte de Cristo no passado, nós somos justificados hoje, no presente, com os teus erros, com os teus equívocos. Não deixa isso fazer com que você afunde nessas declarações. Deus te justifica. É Deus quem te justifica. Foi Deus quem disse, você é um justo. Isso é uma vitória que, irmãos, as aparentes derrotas momentâneas, terrenas, deveriam passar desapercebida. Não deu certo, mas tudo bem. Eu sou um justificado. Eu perdi o emprego, mas tudo bem. Deus vai dar uma outra coisa. O importante é que eu sou um justo diante de Deus. Eu perdi um dinheiro, me assaltaram, roubaram e eu perdi, mas isso é uma perda momentânea. A maior vitória Deus me deu no passado e que hoje eu posso dizer, eu sou um justificado. Não tem derrota que possa fazer sombra para essa grandiosa declaração. Você é hoje um justificado diante de Deus. E para mim concluir essa minha palavra, no futuro, olhando para o futuro, um pouquinho à frente, ele diz assim, quem nos separará? Aí é para o futuro. Passado, Deus nos deu o seu filho. Presente, Deus nos justifica através dessa dádiva do filho. E no futuro, em terceiro lugar, no futuro, o que é que vai me separar? Não tem luta futura, não tem situação da semana que vem, do mês que vem, não tem luta no mês que vem, não tem demônio que no mês que vem ou amanhã, enfim, no futuro, vai me separar do amor de Deus. E isso aponta para a eternidade. Essas aparentes derrotas não se comparam com a nossa eternidade. Está sofrendo, perdeu algo, perdeu uma batalha. Mas lembre-se, você será eternamente amado por Deus. Diante de todas as dificuldades que nós enfrentarmos nessa semana que se inicia amanhã, dia 11 de maio, não importa. Pense nessas três situações que Deus já garantiu para você. No passado,
no presente e no futuro, você é alvo do amor maior de Deus. Louvado seja Deus, fique com essa palavra nessa semana que se inicia amanhã. Essa é a palavra que você vai se firmar e vai ser fortalecido. Amanhã é domingo, dia 11 de maio, e amanhã às 10 horas, espero vê-lo no número 355 da Broadway, em um culto da família. Venha participar conosco, venha celebrar essas 3 vitórias em Cristo Jesus. Venha iniciar a sua semana conosco, e eu tenho por certo de que ela será mais easy. Um grande abraço e até semana que vem, se Deus assim o permitir. Fique na paz.